Você já sentiu que a sua casa está parecendo mais um consultório médico do que um lar? O erro pode estar em algo que custa mais ou menos R$15, a sua lâmpada. Olá, eu me chamo Claudemiro, do escritório Antão Arquitetos. Nosso escritório vive de transformar espaços em habitações, em lares, através da arquitetura e do design de interiores. E hoje eu venho conversar com você para te mostrar o porquê que a iluminação da sua casa está te deixando cansado e talvez interferindo até no seu sono. E então, vamos lá? Qual é a iluminação ideal? Ideal para quê? Para você iluminar a sua casa de uma forma que seja adequado para que você tenha um bom descanso, para que você tenha uma excelente desaceleração, para que assim você consiga relaxar, dormir e reparar a sua saúde através do sono profundo. Eu começo falando aqui a respeito da iluminação natural que nós possuímos, que é o sol, onde nós percebemos aqui através dessa escala aqui, onde mostra os horários e a intensidade do sol nesses horários, nós percebemos aqui que no período da manhã, o sol ele está com a sua tonalidade mais quente, a sua tonalidade ali de iluminação mais amarelada, mais alaranjada. É um período de início de dia, é um período onde a pessoa começa a iniciar ali, a despertar, a iniciar o seu dia. Ela começa a acelerar a sua rotina, começa a realizar as atividades vagarosamente. Normalmente estamos despertando aqui nesses horários para quem acorda de manhã, é claro. Quando chega aqui no horário entre 10 horas e 15 horas, nós vamos ver aqui o sol no seu ápice, quando ele está passando pela região mais alta, e a maior incidência solar, onde ele está aqui também com a sua iluminação azulada e também branca. Então nós vamos ver aqui um período de maior incidência de sol e também um período de maior nível de atividade do ser humano e da natureza, porque vão estar recebendo maior energia da iluminação do sol e também vão estar realizando as suas atividades de forma acelerada, de forma agitada. E quando vai chegando aqui no horário do entardecer e anoitecer, o sol volta a chegar à sua fase aqui amarelada, alaranjada, onde há agora um período de desaceleração da natureza, do ser humano, para que assim a gente chegue ao nível de repousar, de descansar, de desacelerar nosso corpo gradativamente para que assim venhamos descansar. Essa é a função natural, essa é o ciclo natural do Sol diariamente. Mas nós, seres humanos, temos em nossos lares a iluminação artificial. Nós possuímos lâmpadas elétricas que trazem a iluminação artificial para que a gente consiga iluminar as nossas casas, para que assim a gente consiga ainda realizar algumas atividades antes de chegar no horário de dormir. E essas lâmpadas, as suas temperaturas são determinadas a partir de uma escala chamada Kelvin. Kelvin foi um cientista que descobriu que o material que está emitindo a luz, quando ele aumenta a sua temperatura, a cor daquela luz também ela varia, onde ela vai sair de uma iluminação mais quente, que seria alaranjada, amarelada, até chegar a uma iluminação mais branca e mais azulada. E em nossos lares, nós possuímos a iluminação artificial e na maioria das casas vão existir a iluminação branca, a iluminação branco-frio, que seria uma lâmpada com cerca de 6.000 kelvins. E o que é que acontece? Essa luz branca fria é o que se assemelha a esse período aqui do dia. Então imagine, você passou por uma jornada de trabalho, passou por um dia de trabalho cansativo, exaustivo, e está indo a caminho da sua casa para poder relaxar e descansar. E ao chegar em casa, quando você acende a luz, você recebe em seu corpo, em seus olhos, essa iluminação aqui mais forte, como se fosse do sol de meio-dia, de 13 horas. Então o seu corpo, ao invés de relaxar, ele vai voltar a ficar em atividade. E por mais que você esteja cansado, você não vai conseguir relaxar e você não vai conseguir ter um bom sono, chegar ao sono profundo para poder reparar toda a sua saúde. E um exemplo disso é aqui o nosso auxiliar aqui, o nome dele é Nuno. Ele está aqui em seu quarto, às 3h15 da manhã, e em seu quarto tem aqui na janela, tem a iluminação do poste entrando em seu quarto, tem aqui a luz no teto, tem os abajures ligados também, então tudo está bem claro, às 3h15 da manhã, e ele está com um rosto de cansado porque ele
quer dormir, mas não consegue dormir porque o seu corpo não permite ele dormir devido à incidência de iluminação forte em seus olhos, em seu corpo, e assim o seu corpo continua agitado e ele não consegue entrar em sono. E aí, então, a sua imunidade fica baixa, o seu humor fica ruim, ele não consegue realizar bem as tarefas do dia a dia devido ao cansaço pela falta de sono. Montei aqui uma imagem onde nós vamos ver 3 categorias de luzes: a luz quente, a luz neutra e a luz branca. A luz quente ela gira em torno aí de 3.500 kelvins e ela é uma luz de descanso, de aconchego puro. A luz neutra é uma luz de cerca de 4.500 kelvins, gira em torno dessa faixa aqui de 4.500 kelvins e é uma luz equilibrada, ela é uma luz que ainda te permite realizar ações. E a luz branca, a luz de 6.500 kelvins, em torno disso, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, é uma luz de alerta, uma luz de serviço. Por isso que você vai encontrar nos ambientes de clínica, de hospital, de farmácia, essa luz branca. É uma luz onde as pessoas precisam estar em alerta, precisam estar bem ligadas para poder realizar as suas atividades. Eu gerei essa imagem aqui para que nós possamos enxergar o que a iluminação branca, neutra ou quente, ela gera no ambiente. Essa daqui é uma sala de um apartamento, uma imagem em 3D, e nós vemos aqui a iluminação branca, uma iluminação que te deixa mais em alerta, uma iluminação que te faz enxergar os detalhes do ambiente e assim te deixa bem ligado, bem atento. E o que é que ela gera? Nós vemos aqui nosso auxiliar de novo, o Nuno. Ele chegou do trabalho, digamos que seja 19 horas e 30 minutos, e senta no seu sofá e ele não consegue relaxar. Ele fica bem ligado, bem atento, com seus olhos bem abertos, olhando para a sua TV com toda essa iluminação chegando em seu corpo. Mas na próxima imagem, nós já temos uma iluminação neutra aqui. Nós percebemos a diferença que a iluminação branca faz da iluminação neutra. Já gera um pouco mais de aconchego, um pouco mais de conforto, apesar de ser uma iluminação também de atenção, de equilíbrio, onde você consegue também fazer determinadas ações. E o que é que acontece com o nosso auxiliar aqui? Ele agora já consegue relaxar um pouco mais, ele encosta no sofá, seus olhos já estão um pouco mais fechados, ele consegue relaxar mais devido a essa lâmpada, esse tipo de iluminação, deixá-lo um pouco mais relaxado. E em seguida nós vemos aqui a iluminação totalmente quente. Olha, perceba a diferença entre a neutra, a branca, a neutra e a quente. Essa daqui realmente te deixa com mais aconchego, te deixa com aquela questão de desaceleração, de começar a desligar, de não ter tanta atenção nos detalhes do ambiente, não precisar enxergar muito as coisas, e assim você consegue relaxar mais, descansar melhor, desacelerar melhor o seu corpo. E o que é que acontece com o nosso auxiliar aqui? Agora ele nem presta mais atenção na TV, ele simplesmente tira o seu sapato, põe o pé sobre a mesa, e então descansa e dorme. Para que a gente venha entender como funciona essa questão de distribuição de iluminação pela casa, porque muitas pessoas têm a iluminação branca em toda a casa. E eu venho explicando aqui que a iluminação quente também é importante para a pessoa desacelerar, para a pessoa conseguir relaxar e descansar. Mas já que essa pessoa tem a iluminação branca em toda a sua casa, o que é que ela vai fazer com as lâmpadas? Vai jogar tudo fora? Não, de forma alguma. Fiz esse croquis para que nós possamos entender como distribuir a iluminação dentro dessa casa. Esse seria um croquis de uma casa que tem uma garagem com uma mini oficina, digamos que seja uma pessoa que tem um carro antigo ou uma moto antiga e gosta de mexer naquele seu veículo. Então tem uma mini oficina, tem uma área de serviço, tem a cozinha, a sala de jantar, a sala de estar integradas, tem a suíte master, com o seu banheiro aqui, o banheiro comum e o quarto. E a ideia desse croquis é justamente uma casa desse porte aqui, desse nível. E a minha ideia em trazer essa planta aqui é para que nós possamos entender como fazer a distribuição da iluminação. Nós percebemos aqui nessa casa que ela tem uma região de serviço, regiões de descanso e regiões de atividades também dentro de casa. E como é a distribuição de iluminação que eu fiz aqui nesse caso? Nós vamos perceber aqui que na região de serviços, onde precisa-se estar atento, precisa-se estar observando o que se está realizando aqui, o que se está fazendo, já que está se lidando com peças, com ferramentas, com parafusos, é necessário estar bem atento. Então, a ideia é que seja uma iluminação branca,
Na área de serviço também, que é uma região onde vai se lidar com equipamentos, seja uma secadora, uma lavadora, ou às vezes algum outro equipamento. Também tem os itens de limpeza, os materiais de limpeza que são corrosivos, é necessário enxergar bem o que se está utilizando, o que se está acessando. São regiões que vão ter uma iluminação branca, para que a pessoa fique mais atenta. Quando entra na casa, na região da cozinha, também é uma região de atividade, mas é possível colocar-se uma iluminação neutra. Se fosse uma cozinha industrial, se estivéssemos falando de uma cozinha industrial, seria necessário, completamente necessário, colocar uma iluminação branca, mas estamos falando de algo residencial, e essa cozinha ela é integrada com a região da sala. Então, para que a iluminação da cozinha não atrapalhe no conforto da sala, coloca-se uma iluminação neutra, a qual é possível ainda realizar atividades, já que na cozinha faz corte de legumes, utiliza panelas, cozinha, faz tudo o que é necessário. A iluminação neutra vai fazer a pessoa permanecer atenta e não vai atrapalhar no conforto da região da sala, que é uma região de descanso, que é uma região onde as pessoas vão estar interagindo, e essa iluminação quente, aconchegante, também ajuda nessa questão da interação entre as pessoas e no conforto do ambiente. Quando chegamos aqui na região do banheiro, é necessário colocar-se uma iluminação neutra. O banheiro é um lugar onde pode-se colocar as duas iluminações, mais à frente nós vamos entender melhor sobre isso, a respeito disso. Mas, de preferência, colocar uma iluminação neutra, porque é um ambiente onde as pessoas vão lá fazer uma limpeza de pele mais detalhada, então precisa enxergar o que é que está fazendo, ou escovar os dentes também de uma forma mais detalhada, precisa enxergar, precisa ver, ou às vezes fazer um curativo em algum corte, em algo assim, é necessário enxergar bem, então colocar uma iluminação também de ação. E o quarto, que é o ambiente de completo descanso, de completo conforto, é necessário colocar uma iluminação quente para que a pessoa desacelere por completo e assim consiga entrar no sono profundo. Então nós percebemos aqui a iluminação branca, a iluminação neutra e a iluminação quente nos ambientes onde a pessoa precisa ter mais conforto. E aqui é um 3D, uma renderização daqueles ambientes. Nós vemos aqui a garagem, aquele fusquinha que estava lá na imagem anterior está aqui também. Nós vemos aqui uma peça, parece que é um carburador, algo assim, onde a pessoa vai trabalhar, ela precisa estar atenta, precisa enxergar o que é que ela está fazendo. Então, iluminação branca nesse ambiente. Quando chega na cozinha, uma iluminação neutra, para que a pessoa consiga ainda realizar as atividades aqui, consiga utilizar e ter atenção, utilizar os equipamentos de corte, etc., e continuar atenta e não venha atrapalhar no conforto da sala. E a região de banheiro, que eu falei que a gente iria conversar um pouco mais a respeito dele. No banheiro, como eu disse, tem a questão de fazer uma limpeza de pele, escovar os dentes de uma forma mais detalhada, ou talvez fazer um curativo, mas também o banheiro tem uma questão interessante, que falamos a respeito de conforto, onde muitas vezes a pessoa deseja tomar um banho um pouco mais relaxante, e a lâmpada branca ou neutra, ela atrapalha você de relaxar. Ou às vezes a pessoa estava no quarto dormindo de madrugada, ficou com a bexiga cheia, precisa ir ao banheiro para urinar. Então, quando chega no banheiro que acende a lâmpada, aquela lâmpada neutra vem com aquela iluminação forte em seus olhos, a pessoa vai lá, faz suas necessidades e depois, quando volta para a cama, não consegue dormir mais porque a iluminação forte chegou em seus olhos e ativou o seu corpo, deixou seu corpo totalmente acelerado e ela não consegue mais dormir, perdeu o sono, ou às vezes demora muito de chegar ao sono. Então, é interessante, na região de banheiro, além de ter a iluminação central neutra, colocar também arandelas ou spots ou fita LED com uma tonalidade quente, para que venha gerar um conforto melhor, para que a pessoa venha conseguir utilizar melhor o banheiro nesses dados momentos de mais conforto, seja no banho relaxante, ou seja quando for utilizar o banheiro de madrugada. E aí nós percebemos aqui como fica mais confortável, como fica mais adequado utilizar o banheiro de madrugada ou para ter um conforto no banho, um banho relaxante, com esse tipo de iluminação. Perceba a diferença. A região de sala, que nós já discutimos anteriormente, com essa iluminação quente, fica muito mais agradável poder relaxar. E o quarto é indiscutível. Nós precisamos ter uma iluminação agradável, uma iluminação baixa, uma iluminação quente na região de quarto, já que é um ambiente de completo descanso, de onde a pessoa vai deitar para dormir, vai desacelerar completamente para dormir tranquilamente e chegar ao sono profundo. E se chegar num ambiente desse e colocar luzes brancas, essas luzes vão ativar o seu corpo novamente e você não vai conseguir
chegar a um nível de sono tranquilo, de um sono profundo, que vai reparar a sua saúde, que vai melhorar a sua imunidade, que vai melhorar o seu humor no dia seguinte. Então, é interessante sim, no quarto, não tem discussão com isso, colocar iluminações quentes e iluminações baixas para que assim a pessoa consiga relaxar melhor e descansar melhor. E esse é o nosso vídeo de hoje. Se você tem iluminação branca em todos os ambientes da sua casa, eu indico a você que faça essa substituição, faça esse esquema que eu ensinei aqui hoje de colocar as luzes brancas somente nos locais de serviço e nos locais de conforto utilizar a luz quente, para que assim você venha desacelerar e conseguir dormir, conseguir descansar, conseguir repousar. E se porventura você aceitar essa minha dica e fizer essa substituição de iluminação na sua casa e você perceber que a sua saúde melhorou, que o seu sono melhorou, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer questão de te responder. Espero que você tenha gostado, curta aí o vídeo, compartilha e até a próxima. Um abraço.